Amém, graças a Deus. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós te agradecemos, Pai, por esse momento. Te louvamos, meu Deus, porque Tu se revelastes a nós e nos dá essa esperança, dessa água viva, conforme cantamos aqui nessa manhã, por essa bela música do Tiago Arraes. Recebe, ó Deus, a nossa súplica de fome e sede do Senhor, como aquela mulher samaritana. Muito obrigado por ter nos perdoado, por ter nos atraído até a Ti. Muito obrigado por fazer parte das nossas vidas, ó Deus. Muito obrigado. Que o Senhor nos conduza agora nesse momento de reflexão, que seja carregado de vida, que nós possamos ser mais parecidos contigo pela revelação da Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Eu queria meditar lá em Mateus, capítulo 11, do versículo 25 até o 30, onde Jesus elogia os pequeninos que o seguiam. Esse é um versículo muito famoso, né? E bonito, inclusive, né? Onde Jesus fala do seu jugo, em contraste com o jugo da religião instituída lá nos dias do primeiro século, né? Nos dias dele mesmo aqui. E se a gente acompanhar o contexto do capítulo 11, ele começa com Jesus, antes dele falar quem são os pequeninos que ele tanto elogia. No capítulo 11, o contexto imediato, Jesus fala algumas coisas que é uma resposta a uma comunidade religiosa e uma comunidade de pessoas que não davam crédito à mensagem de Jesus. Jesus começa falando, por exemplo, a crítica que ele faz àquelas pessoas que não acreditavam no ministério profético de João Batista. E Jesus fala assim: olha, que saíste a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou um profeta de finos trajes? Ninguém dava moral, achava que ele era um cara doido, radical, né? Jesus começou a julgar aqueles religiosos que julgavam o ministério os religiosos e qualquer outra pessoa que estava lá, mas dá a entender mais que Jesus está criticando, até porque Jesus está ali perto de Corazim e Betsaida, que eram cidades onde ele fez muitos milagres, mas teve pouquíssimo arrependimento. Dá a entender que tinha uma comunidade ali familiarizada com o judaísmo, com a crença em Deus, mas que tinha algumas características de indisposição a Deus. Isso é muito interessante a gente entender o porquê que Jesus está falando isso, porque logo em seguida ele vai falar quem são os pequeninos que ele tanto elogia, né? E aí quando ele vai falar sobre João Batista, que ninguém dava moral para ele, é interessante ele usar essa expressão, olha, que saísse a ver no deserto. Olha, Deus enviou uma pessoa aqui, e dos filhos nascidos de mulher, nenhum foi maior do que João Batista. Vocês acham que ele é um eremita, um maluco, um radical, que fica aí comendo mel silvestre, né, e gafanhoto, e vive pregando de maneira andarilha? Mas ele é de Deus, né? Vocês julgam por aparência? Vocês são uma geração que acha que para ser de Deus tem que ter aparência, tem que ter imagem, tem que ter popularidade. E ele não era um pregador popular, né? Vamos dizer assim. Isso é uma crítica que a gente tem, inclusive, para tentar entender Deus, ouvir Deus e enxergar Deus para além da aparência. Que a gente tem essa tendência, tentação religiosa muitas vezes. Ah, não, se está cheio é de Deus. Se está vazio não é de Deus. E Jesus sempre vai dizer, inclusive em Lucas, né, que o reino de Deus não vem por visível aparência. E quando ele critica os religiosos que não davam crédito para João Batista, ele falou: que saísse a ver. Cuidado com esse juízo ministerial de julgar o reino de Deus pela aparência, achando que é de Deus porque está cheio. Frequentemente isso no reino de Deus é o contrário, né? Jesus e o ministério de Jesus, o cristianismo surge como uma seita, a seita dos nazarenos. Seita é sempre um pequeno segmento perto de uma religião majoritária, é uma minoria. Frequentemente Deus está com a minoria. Frequentemente Deus está nisso, né? É interessante como o próprio Jesus disse, né? Aquilo que às vezes é exaltado diante dos homens é abominação diante de Deus. Isso é uma crítica religiosa muito contundente para as nossas mentalidades pragmáticas de que se é de Deus encheu, né? Aquela lógica, se eu não me engano, foi Gamaliel que falou em Atos, né? Que se é de Deus prospera, se não é de Deus para por aí. E não é assim. Jesus disse: olha, não julgue o reino de Deus por aparência, porque Deus enviou João Batista e vocês não deram ouvidos.
Essa é a primeira crítica que Jesus faz àquele público que não era o dele. Ou seja, gente que estava ouvindo, mas não eram os pequeninos que Jesus elogia. A segunda característica que Jesus falou é que comparou aquela geração como crianças assentadas nas praças, crianças mal-humoradas, né? Olha só, nós tocamos flauta para vocês dançar, vocês não dançaram. Nós tocamos música triste para vocês chorar e vocês não choraram. Você é uma turma que vocês estão com preguiça de Deus. Jesus está querendo dizer para aquela comunidade, vocês estão com preguiça de Deus, porque vem João Batista, vocês acham radical demais, muito fanático. Esse negócio de largar tudo, ficar com essa vida assim, abandonar a vida e viver de Deus, não vou seguir João Batista. Como é que eu vou andar com um homem que fica pelas cavernas, né? Agora vem o Filho do Homem, flexível, livre, vocês chamam de liberal, comilão e beberrão. Isso é interessante, né? Porque eu vejo na geração até mesmo religiosa atual, a gente tem uma galera que já está meio saturada das grandes estruturas religiosas, e fala assim, não, esse negócio é tudo muito evento religioso, aí faz uma crítica até, às vezes, necessária e contundente, né? A gente vê hoje as chamadas mega igrejas no Brasil, até com área VIP, aquela coisa espetacular, e o povo fala, não, mas isso é muita instituição. Tá, aí você tem essa crítica. Aí quando é para você, às vezes, se comprometer com Deus de maneira orgânica, simples, também não quer. Você está entendendo? Está como crianças assentadas nas praças. Se tem igrejão, não, está muito performático, é muito religioso demais. E se é simples demais, está faltando alguma coisa. Quer dizer, não tem nada bom, né? E Jesus está falando, olha, veio João Batista, vocês falaram que é radical. Veio o Filho do Homem, vocês falam que é liberal demais. Na verdade, vocês não querem Deus. Vocês estão arrumando uma desculpa. E aí a terceira, isso só no capítulo, ou no começo do capítulo 11. Aí a terceira crítica que Jesus vai fazer é com aqueles religiosos que acostumaram com Deus. Quando Jesus faz uma das declarações mais contundentes também, quando ele diz, ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida. Tudo lugares onde Jesus fez muitos milagres. Se em Tiro e Sidom, nações perversas, que nós temos profetas do Antigo Testamento com profecias severas contra Tiro e Sidom, Sodoma e Gomorra, que chegou a ser destruída, né? Jesus fala até de só Sodoma. Se Tiro e Sidom tivessem acontecido os mesmos milagres que eu fiz aqui, eles já tinham se arrependido há muito tempo. Vocês querem só resultados, vocês não querem mudança de vida no sentido de relacionamento comigo. Está faltando tem uma certa indisposição para com Deus. Vocês acostumaram com o milagre, acostumaram com a história de Israel, acostumaram com a tradição. Se em Sodoma imagina, que mensagem dura de Jesus. Se você lembra de Sodoma e Gomorra no primeiro testamento, lá no Gênesis, né, como que era uma cidade extremamente perversa, ao ponto de quererem ter relações sexuais com os anjos que foram enviados por Deus para proteger Abraão, Ló e aquela turma, né? E é uma embora o grande pecado de Sodoma não era nem sexual, né, os profetas vão dizer que era a injustiça, especialmente o não acolhimento aos peregrinos. E aí, Jesus vai dizer, olha, se em Sodoma tivesse ocorrido os mesmos milagres, eles já tinham arrependido de pano em cinza. É como se Jesus virasse e falasse assim, olha, e ainda ele continua dizendo, olha, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra, Tiro e Sidom, no dia do juízo final, do que para cidades religiosas, como Betsaida e Corazim, e Cafarnaum. Olha que palavra dura. É como se Jesus dissesse, olha, haverá... Isso é um tapa na nossa presunção religiosa, de achar por ser de Deus, a gente tem essas jactâncias, né? E aí, Jesus vai dizer o seguinte, se no juízo final a gente pode ter surpresa, haverá menos rigor para ele. É como se a gente comparasse hoje, haverá menos rigor para Gandhi, para tantas outras pessoas, do que para nós, que se julga de Deus e acostumou com ele. Então a primeira crítica de Jesus é dos religiosos que julgam pela aparência. Esse profeta aí não é nada. A segunda crítica é de religiosos insatisfeitos, não quer Deus nem de um jeito nem de outro. Sempre tem uma crítica, é o criticismo barato. Se tem instituição demais, é performático. Se não tem instituição, é simples demais, está faltando alguma coisa, né? E a terceira crítica de Jesus é de religiosos que se acostumaram com Deus, já vivem no piloto automático da religião. Acostumar com Deus
Falta aquela importância. Quem é Deus? Ah, não, mas eu já ando com Deus, já tenho uma história com Ele. Mas e o coração? Onde que está a presença de Deus, o desejo de Deus no seu coração? A gente que vive uma rotina tão louca de trabalho, de demanda, de família, mas onde que está Deus nisso? A sede por Ele, a busca por Ele. E aí depois que Jesus fala isso, Ele vai falar o que a gente vai ler agora, 11:25. Por aquele tempo, Jesus exclamou assim, Jesus deve ter dado um glória a Deus, assim, sabe? Bem pentecostal, assim, mas louvado seja Deus, porque ocultaste coisas de sábios e entendidos e revelastes a pequeninos. Os sábios e entendidos era essa turma aí, indisposta para Deus, que julgava pela aparência, que acostumou com Deus, e que é um software da religião que nos habita, que a gente fica assim, não, poxa, tem performance demais religiosa, mas na simplicidade também não é tão gostoso, né? A gente vai ficando meio crianças assentadas nas praças, né? Aí Jesus vai dizer, por aquele tempo Jesus exclamou, graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, porque ocultaste essas coisas de sábios e instruídos e revelastes a pequeninos. É muito lindo a expressão revelação. Evangelho é revelação. Evangelho não é apreciação. O que a gente vê hoje no pluralismo religioso evangélico e até cristão no Brasil é aquela coisa que a pessoa assim, mas eu tenho mais afeição por essa denominação, eu tenho mais afeição por essa teologia. Hoje tem igreja para todos os gostos, né? Você tem dos mais fundamentalistas aos mais liberais, e tem mesmo, né? Tem ministério que você nem acredita que é ministério e é ministério, né? E aí, evangelho, o encontro com Jesus não é uma afeição religiosa. Mas eu me identifiquei mais com isso. Bom, essa é uma das consequências do pluralismo religioso, né? Do pluralismo denominacional. Você realmente pode se identificar com uma mais do que a outra. Mas em relação a Jesus, não é afeição, é revelação. Não é conhecimento. Essa igreja aqui tem uma teologia melhor. Não é teologia, não é conhecimento, é revelação. No Evangelho não tem uma grande teologia, como se fosse uma filosofia. No Evangelho tem revelação, é tirar o véu. Você encontrou com Jesus independente de denominação. E isso é libertador, isso é sinal de maturidade. Independente se um dia eu fui pentecostal, neopentecostal, se eu sou mais conservador, se eu sou mais progressista, meu negócio é com Jesus. Essa é a grande raiz, nele radicados, como diz o apóstolo Paulo em Colossenses. E aí você vê que tudo isso é periférico, essas questões religiosas é periférica. E Jesus, olha, Senhor, eu te dou graças porque o Senhor ocultou desses sábios aqui, que ficaram julgando João Batista, que são como crianças sentadas às esquinas, e o Senhor revelaste a pequeninos. Olha que lindo, pequenino era discípulo, era samaritano, era centurião romano, era gente improvável pela religião, inclusive, inaceitável, inacolhível pela religião. E aí Jesus diz, sim, ó Pai, versículo 26, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e a quem o Filho se revelar. Ele está falando que é a obra exclusiva da graça. É o Pai que faz o Filho, é o Filho que revela quem é o Pai. Isso é importantíssimo, gente. Isso parece tão óbvio, mas no meio de tanta teologia, hoje a gente vê, principalmente na rede social, aquela guerra teológica, um produz um conteúdo aqui, reagindo o outro reagindo o outro, e fica aquela confusão toda. Se você ficar dando ouvido para isso, você fica maluco de tanta teologia que tem por aí. Mas isso aqui tem mais razão, isso aqui... O negócio seu é com Jesus. É nele que você tem que estar. A teologia cristocêntrica, ela é próxima, ela é a mais próxima possível, ela é de acordo com o Novo Testamento. Isso, amém. Ali você pode dar amém, né? O Lutero vai dizer que pode ser Pedro falando, pode ser Tiago falando, se não é Jesus, é heresia. Olha só que bacana. É isso que Jesus está falando. Olha, o que me importa enxergar Deus é como o Filho revela. Não é como uma teologia que... Você pode construir uma teologia de Deus do Antigo Testamento totalmente diferente, uma teologia de Deus no Novo totalmente diferente, mas a teologia de Deus, quem é teologia, né, estudo de Deus, para enxergar Deus eu tenho que ver Jesus, ele é a grande referência. Então quando Jesus diz, olha, só conhece o Pai quem o Filho revela, eu quero saber quem é Deus, olha para Jesus. E aí quando a gente olha para Jesus, é o exercício que a gente está fazendo nessa manhã, a gente muda a nossa ótica sobre quem é Deus.
E aí ele continua, depois que ele fala isso, versículo 28, um versículo dos mais lindos, né? Que é uma verdadeira consolação para nós. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Jesus começa o capítulo 11 criticando o espírito religioso do tempo dele, que estava indisposto para ele, que estava como criança imatura e que estava acostumado com Deus. E Jesus fala, dá graças a Deus por ter se revelado a pequeninos, e ele fala, olha, vem pequeninos, vocês sobrecarregados, marginalizados pela religião, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave. E aqui é importante entender o que é jugo, né? Jugo é aquilo que se colocava nos bois, né? Em cima dos bois, no carro de bois, né? Que era um jugo, é a canga. E aqui, do ponto de vista teológico, todo mestre, todo rabino, ele tem um jugo religioso, né? Uma interpretação, uma hermenêutica da lei, que ele colocava sobre os seus discípulos. Jesus falando, olha, o meu jugo é suave. Eu não sou como essa galera que é toda indisposta para Deus e ainda faz Deus mesquinho, legalista, burocrático. Não, meu jugo é suave. Gente, isso é uma palavra de Jesus, assim, que a galera que não gosta de Jesus, né, que fica criticando Jesus, ia falar que Jesus tem um evangelho açúcar com mel, né? Mas Jesus está dizendo, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Do ponto de vista religioso, Jesus não tem esse monte de picuinha chata que enfeia Deus. O convite de Jesus de negar a si mesmo é negar o ego. É muito mais profundo do que uma lista de coisas de pode e não pode. E aí, nesses 3 versículos, né, nesses 2, na verdade, 3, 28, 29 e 30, Jesus mostra o perfil desses pequeninos, que não estavam no meio desses religiosos indispostos que ele criticou aqui no capítulo 11. E aí tem algumas características que eu queria dizer. A primeira é que pequenino é gente imperfeita, cansada e sobrecarregada. Olha a comunidade de Jesus. É de gente imperfeita, cansada e sobrecarregada. Jesus, a igreja tem que ter esse perfil. Se a igreja não tem esse perfil, tem um clube de gente perfeito, não sei não. Na igreja tem gente lutando contra a pulsão, lutando contra vício, lutando contra o seu ego, com problema de saúde mental, com problema de tudo quanto é ordem, com problema no casamento, é gente cansada e sobrecarregada, porque a religião não aceita, ela tem dificuldade. Se tem um problema com divórcio, a religião já dá um bug. Se tem um problema com vício, ela não sabe tratar. Ela não sabe tratar. A gente encontra mais humanidade e acolhimento na terapia, no psicólogo, do que às vezes num pastor, num líder religioso. Curioso isso, né? Aí eu coloquei algumas coisas assim. Jesus revela a esses cansados, e ele fala que não é para sábio entendido, mas pequenino agraciado. É interessante o contraste, por exemplo, quando Jesus encontra com Nicodemos, as ocultas, as escondidas, e Jesus fala sobre nascer de novo, e ele não entende, e Jesus fala, uai, mas você não é mestre em Israel e não sabe essas coisas? Tem samaritana, sabendo, ocultou de sábios entendidos, doutores em teologias, e revelou para centurião romano, pagão, para a samaritana, que revela, olha, eu conheci um moço que revelou tudo que eu fazia, eu tenho certeza que ele é o Messias. Não é sábio entendido, mas foi revelado. Pequenina é isso, mas era samaritana, tinha 7 maridos. Então a comunidade de fé dos seguidores de Jesus é de gente imperfeita. Gosto muito de uma frase de Dietrich Bonhoeffer, quando ele fala que a igreja tem que ser mais mundana. Quando a igreja é um clube de gente perfeita, não me parece ser a comunidade dos pequeninos. A igreja tem que ser o ambiente. Quantos teólogos já falavam que a igreja tinha que ser um hospital? Aí o povo começa, mas vem como estás, mas não fique do jeito que estás. Aí começa a fechar a porta do céu, fechar a porta do reino. E aí a igreja começa a ser um clube de gente perfeita, tudo bonitinho, tudo igual, fala igual, com a roupa igual. Não, a comunidade dos discípulos é gente imperfeita, cansada e sobrecarregada. E a comunidade de fé é justamente para levar as cargas uns dos outros, para ter esse exercício de mutualidade. E aí, se a gente voltar até para a teologia reformada, né, o que Lutero falava, né? A gente que fica aí se arrogando, a gente pensa que a gente converte, vira anjo, para de pecar, que vira seres perfeitos, porque tem que dar testemunho de santidade. Olha a frase de Lutero:
Fui salvo da penalidade do pecado, ou seja, o juízo do pecado meu acabou. Eu estou sendo salvo do poder do pecado, porque ele ainda me habita. E eu tenho que lidar com as minhas ambiguidades e idiosincrasias. A igreja tinha que ser uma comunidade de acolhimento e de misericórdia, e não de paulada. Fui salvo da penalidade do pecado, estou sendo salvo do poder do pecado, e um dia serei salvo da presença do pecado. Ou seja, a comunidade dos pequeninos é de gente imperfeita, né? O pastor Carlos Bragantino sempre usa uma frase que eu gosto muito, que a graça é para falidos. É para falido, é gente. A gente está aqui porque a gente é mendigo da graça de Deus. Eu sei quem eu sou. E quando a gente tem essa postura, não é que você vai deixar tudo relaxado para isso. Não, é porque você tem a postura de quem foi agraciado. Aí você vai ser humilde, você não vai ter o espírito da soberba que tinha nos religiosos, que se achavam de Cafarnaum, Betsaida, lugares cheios do conhecimento de Deus, mas com um coração soberbo. Olha que interessante. Segunda característica desses pequeninos é gente que tem disposição para Deus. Jesus sempre critica isso nos evangelhos, especialmente lá na comunidade dos religiosos, que era gente que tinha Deus da boca para fora, mas se você chamar vão, não vai. E isso é interessante porque Jesus usa a expressão vinde a mim, porque ele sabe que o pequenino vai, que o pequenino precisa. E fé nunca foi sentimento, isso é importantíssimo, né? Coisa tão basilar, mas fé não é sentimento, não é emoção, não é conhecimento. Fé é ação, fé é movimento. E Jesus sempre elogiou pequeninos que não sabiam nada de Deus, nada de teologia, nada de Torá, nada de Antigo Testamento, e virava assim: olha, eu nunca vi uma fé tão grande em Israel. Conversou com doutores em teologia, com rabinos, mas viu maior fé em Israel na samaritana, no centurião romano, né? A gente lembra de Jesus curando aquele homem que foi trazido por cima do telhado, né? Jesus viu a fé dos 4 amigos, vendo a fé deles, Jesus, nossa, é isso que eu gosto. Por isso que às vezes Deus, para usar alguém, para se revelar a alguém, ele não vai nos grandes centros acadêmicos, às vezes sobe o morro para ouvir a oração da irmãzinha de oração, né? Sobe o morro da favela para ver a irmãzinha que está de joelho, o povo simples, que você fala, vão, que tem um coração fervendo por ele. Porque quando você fica sofisticado demais na sua religião, na sua teologia, você começa a ficar indisposto, igualzinho àquela galera que Jesus criticou no começo. Então, a mulher do fluxo de sangue, né? A atitude de fé dela, né? A multidão era grande e ela falou com ela mesma: se eu só tocar, quer dizer, a fé dela não ficou só no sentimento, ela não ficou ali questionando, não, eu vou. Se eu só tocar, eu vou ser curado. E foi o suficiente, a sua fé te curou. O tempo inteiro Jesus associava a fé ao seu movimento. Você creu, você transformou a sua crença, não é só em uma coisa, uma confissão teológica, né? A gente fica muito no dogma, né? Até o apóstolo Tiago vai criticar, né? Você crê que Deus existe? Até o diabo crê e estremece. Mas o que você faz com isso? Então Jesus elogia esse tipo de fé e sempre vai dizer para esses que vão até ele, vai encontrar alívio. Vinde a mim, que eu vos aliviarei. E ele mesmo vai dizer: aquele que vem a mim jamais será lançado fora. Então, certas dores na caminhada dos cansados, sobrecarregados, pequeninos, imperfeitos, às vezes são inevitáveis, mas Jesus está dizendo: pode vir, que encontrareis descanso e alívio para vossas almas. Bonito isso, né? Porque na caminhada é assim, eu não estou exercendo a fé aqui só para ser um cara mais conhecedor das Escrituras, isso aí um curso de teologia faz. Né? Pode ser até uma teologia da católica, de outra tradição, né? E eu não estou aqui só para bater cartão religioso. Eu estou aqui, inclusive, porque eu preciso de alívio das minhas cargas, que traz sobrecargas sobre mim, né? E das minhas imperfeições, das minhas idiosincrasias e ambiguidades. Terceira característica dos pequeninos. Então, a primeira característica é gente imperfeita, cansada e sobrecarregada. Então, assim, eu fico feliz de ver quando você vai para uma comunidade, você vê gente plural, assim, diversa. Onde não é bem-vindo certas pessoas. Ah, não, esse aqui é de esquerda, não cabe aqui, porque cristão não pode ser de esquerda.
Não, esse aqui, a orientação sexual dele, não está esquisito isso aí. Os pequeninos de Jesus têm outra característica. Jesus andava com publicanos e pecadores, era mal visto por isso. Segunda característica é gente que tem disposição, transforma a fé em ação. Terceira característica, gente cansada do jugo da religião. Jesus vai dizer: tomai sobre vós meu jugo suave. Esse é o genuíno tomar posse, né? Toma agora posse disso, da liberdade que há em Cristo. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E hoje há uma geração. Eu estava vendo um recorte do pastor José Carlos, da Primeira Igreja Batista de Brasília, um pastor lúcido demais. Ele estava falando do fenômeno, ele estava analisando o fenômeno dos igrejados no Brasil, comparando com a Europa e com os Estados Unidos. Que a Europa agora ela é pós-cristã institucional. A Europa é totalmente orgânica agora. Eles ficaram saturados do institucionalismo, da pirotecnia religiosa, né? Os templos estão vazios, mas eles reúnem de maneira orgânica desse jeito aqui, né? E como que isso demanda o quê? Um cansaço da religião. Muita gente cansada da religião e sem encontrar descanso para a alma. Quer Deus, mas tem muito jugo, tem muito fardo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele falou: cuidado com os cães religiosos que ficam esbravejando. Não, que Deus não é assim. Cuidado com os cães. Você tem que olhar para Jesus. E aí, tomai sobre vós meu jugo. Esse é o genuíno tomar posse da graça e do perdão e da reconciliação, de que Deus é amor, de que está resolvido de uma vez por todas. Você não precisa de ficar ali segurando a sua salvação, você tem que só andar com Ele, ter comunhão com Ele. É a partir da comunhão com Ele ser perfeito, não é ser perfeito para ter comunhão com Ele. O pessoal inverte isso na religião. A gente vive hoje o que a gente chama na teologia, da teologia da história, teologia histórica, de pelagianismo. O Pelágio era aquele cara que falava que a salvação é pela graça, mas depende de você também, você tem que bancar o negócio. Então, o que o pelagianismo faz? Ele te dá um monte de condições religiosas e legalismo para você condicionar e manter a sua salvação. Então, no frigir dos ovos, Jesus é só uma informação, mas quem é salvo é você mesmo. O que a gente vê demais é um jugo pelagiano aí nas tradições religiosas. E aí, é difícil, porque isso afasta as pessoas, a gente está cansado disso. Um movimento de gente já saturada desse jugo. E tudo que Jesus quer dizer: olha, meu jugo, o jugo da lei, inclusive o apóstolo Paulo, né, quando ele vai falar aos Gálatas, até lembrei aqui, no capítulo 5, ele fala assim: olha, foi para a liberdade que Cristo vos libertou, portanto, não vos ponhais novamente sobre o jugo da escravidão. É a mesma expressão que Jesus usa, jugo. Jesus está falando: olha, vem comigo, que olha, para ser cristão não precisa dessa parafernália toda não, eu inclusive livrei vocês disso. E aí a gente tem essa dificuldade, né? Ontem, por exemplo, uma experiência muito bacana, eu fiz uma celebração muito carinhosa, né, de uma aluna lá do Bela Vista, me mandou uma mensagem, a mãe dela, pedindo para que eu conduzisse uma celebração de 15 anos. A gente foi na festa de 15 anos, eu conduzi, fiz o culto, foi muito bacana e tal. Eu dei uma palavra muito pastoral lá sobre jovens em dias difíceis e tudo mais. E aí, foi uma festa bem crente, assim, não tinha bebida alcoólica e tal, mas tinha DJ e tudo mais. E DJ é DJ, né, gente? DJ é DJ. DJ não é um levita, você está entendendo? DJ vai colocar lá um monte do Tigrão e tudo mais. E minha filha adora, sabe? Ela adora dançar, e tem o Gangnam Style, aquele negócio todo. E, gente, pelo amor de Deus, que dificuldade de ser alegre, cara. Olha o jugo da religião, cara. E aí, eu estava lá dançando. Aí teve uma coitada da menina, né? Ela não entende muito das coisas ainda. Ela virou para mim, falou no pé do meu ouvido, falou assim: ô professor, eu até falei que era para tirar determinadas músicas. Eu falei assim: não, me relaxa, me vai celebrar seus 15 anos, pelo amor de Deus. Você acha que Deus está preocupado com uma família que está celebrando? Já estava uma evolução, não tinha bebida alcoólica, um ambiente super familiar, maravilhoso. Está preocupado com a música do Gangnam Style. E nem tinha podrão, funkão, não, gente, era música bacana mesmo. Mas sabe, a religião tem umas picuinhas, esse povo, isso cansa a gente. Aí depois eu até falei: ô gente, que eu quero ou não, a minha presença, como eu estava de terno e gravata, com o kit de pastor, né? Então o pastor estava lá dançando, de repente vem um funk mundano, aí dá um bug na cabeça do religioso, eu falo assim: como assim o pastor? E nem entende que eu estou nem aí para isso.
que eu acho que tem coisa muito mais importante na espiritualidade do que essas coisas. Mas parece que a igreja, a comunidade de fé é tão infantil, é tão parecido como crianças assentadas nas praças, que ela não está preparada para esse discurso primário, sabe? Um discurso do jardim de infância espiritual. Então, Jesus está dizendo, olha, o meu jugo é suave. O meu jugo é suave. Não é o jugo da escravidão do pode e não pode. É o amor. É principalmente o amor. Né? E quantas pessoas foram tocadas por esse jugo suave de Jesus? E Jesus não veio com nenhum papo de religião sobre elas. A gente pega a mulher serofenícia e tantas outras que Jesus, e que eram pequeninos. Jesus está dizendo, olha, em mim, olha para mim, você vai ter descanso dessa sobrecarga religiosa que tanto te atrapalha. Quarta característica de gente é que gente pequenina é gente ensinável. Isso aqui é bonito demais. Porque às vezes a religião, a pessoa fica 40, 50 anos na religião e não evolui como ser humano. Ele só sabe guardar dias, horas, datas, roupas, mas ele não evolui como ser humano, ele não cresce, ele não amadurece, ele não tem crítica, ele não estuda. Não estou falando para estudar teologia, não, é como ser humano todo, né? E Jesus está dizendo, olha, vinde a mim, aprendei de mim, manso e humilde de coração. É um convite ao aprendizado. Espiritualidade tem que te fazer uma pessoa melhor. Se a espiritualidade está te fazendo um cara fanático, não está aprendendo dele. Quanto mais próximo de mais leve, sabe? Mais atraente. Isso é se parecer com Jesus, não é se parecer com o fariseu. Aprendei de mim. Evangelho não é um conjunto de dogmas, é um caminho de aprendizado. Às vezes está lá 40, 50 anos de crente, preocupado com as picuinhas, não amadurece. Sabe o que é isso? Está faltando aprender de Jesus, está faltando aprender do Evangelho. A espiritualidade dele está só preocupada em guardar dogmas. E o aprendiz, como é que você enxerga a vida? Gente, gosto muito de um versículo lá do Salmo, de Davi, se eu não me engano, no Salmo 119, não sei nem se 119 é de Davi mesmo, não lembro. Mas ele fala assim, olha, eu me torno mais sábio do que os outros, parece até presunçoso, mas é uma declaração de amor, porque medito na sua lei. Se a gente soubesse o tanto que aprender o Evangelho em diálogo com tantas outras áreas, pode fazer pessoas tão sábias. Isso aqui é adquirir novas habilidades, é desenvolvimento humano, né? Isso é maravilhoso, e eu fico triste de às vezes pessoas, não vou, né? A pregação é sempre a mesma, escola dominical é aquele mesmo papo de sempre. Quer dizer, não sei o que é isso, porque discipulado é um aprender constante. A gente lê e relê a Bíblia várias vezes, você está sempre aprendendo, você melhora como ser humano, você dialoga com tudo, você dialoga com a filosofia, com a neurociência, você não tem medo do outro, não é anti-intelectual, tem que amadurecer. Então não é comportamentalismo religioso, é aprendizado com Cristo. Gosto muito da expressão que Lutero usava também, né, que era o exemplo Christus. Exemplo Christus, que é sempre se inspirar no exemplo de Jesus. O pequenino não aprende a humildade. Discípulo de Jesus não surta de verdade homicida. Isso acontecia com espíritos judeus daquela época, né? A carta aos Romanos. Paulo vai criticar os judeus, falando assim, vocês se julgam de Deus, mas todos pecaram. Onde que está a jactância? Onde que está o orgulho religioso? E crente tem muito disso, né? Vi um monte de crente dando piti com as escolas de samba, que estão lá defendendo. Sabe o que é aquilo ali? Nossa, mas estava lá Exu, tinha um carro alegórico, diabo, né? Um ator lá vestido de diabo, e a crentaiada tudo agitada por causa das escolas de samba de matriz africana. Aquilo ali é de tanto vocês bater neles, de tanto implicar com eles, de levar em consideração algo que não deveria. Deus não leva em conta o tempo da nossa ignorância, a gente fica levando, aí fica batendo, aí você vai resistindo, é igual fermento. Quanto mais bate, mais cresce. E as religiões de matriz africana do Brasil têm crescido muito, muito em função da nossa intolerância cristã em cima delas. Tanta intolerância que a gente pratica contra elas. E aquilo ali quanto mais a gente implicar com eles, mais vai ter carnaval, mais vai ter publicidade dessas crenças, porque ela vai resistindo. Vocês estão atacando a gente vai ser resistência. Porque a gente tem essa presunção. Ao invés de acolher com misericórdia, a gente vai com soberba em cima deles, né? Então a gente tem que tomar esse cuidado.
É, obrigado. Olha, te amo, papai. Bonitinho. É, então, onde que está essa jactância, né? Aí ontem conversando com um dos professores, né? Tinha um professor lá e uma professora, aí tinha o marido dela e ela tava, ele estava reagindo à mensagem que eu dei, elogiando, falando, nossa, você falou muito bacana e tal, não, a gente tem que ter assim. E aí eu realmente, como que a religião às vezes pode preservar, como tem a minha experiência, né? Como que eu cresci na igreja, como que isso foi maravilhoso para mim, né? Aprendi dons ali, estudei dentro da igreja, aprendi a ler dentro da igreja, casei dentro da igreja, para mim foi uma experiência maravilhosa. Eu não tenho nenhum trauma religioso da minha experiência de mocidade na igreja. Aí eu estava contando essa experiência. Aí ele falou assim: não, mas a religião preserva. Aí eu fiz uma leve crítica, né? Falei assim: só não é bom quando aquilo vira uma imposição e um fanatismo. Foi essa palavrinha. Ele falou um monte de coisa de gente que fica julgando ele, amigo dele que é crente. Nossa, mas ele quer demais. Pô, cara, e ele fica implicando com a minha cerveja e que não sei o quê. Vê se é jeito de pregar, gente. E ele quer que eu vou na igreja, ele me enche tanto o saco que eu não vou. O cara falou, me enche tanto o saco, é a pregação da soberba. A gente não consegue acolher a pessoa só por amar. A gente quer julgar ela. Ah, mas essa cerveja, não sei o que. Aí ele falou assim, nossa, mas agora de tanto ele encher o saco, eu não vou nesse grupo dele mais. Aí Jesus está falando, seja humilde, acolhe só, de maneira indiscriminada, né? Aprendei de mim a humildade e aprendei de mim a mansidão, né? Aprendei de mim manso e humilde de coração. Gente, os crentes hoje é um ódio, os cristãos de uma maneira geral, um ódio surtado, cara. Ó a raiva que o pessoal ficou aí das religiões de matriz africana, porque eles, no estado laico, eles podem fazer aquilo, a gente ficou arara. Aí tantos cristãos haters hoje, comentários na internet assim, difamando. Cadê a mansidão? Está parecendo com Cristo isso? Não está. E a religião e o ódio andam juntos, assim, de mão dadas, né? Quase todas as nossas guerras da história têm um pano de fundo religioso patrocinado pelo ódio. Aí, se você fala que Deus é amor na religião, eles ficam com ódio. E Jesus está dizendo: aprendei de mim, manso e humilde de coração. E a quinta e última coisa que Jesus fala é que esses pequeninos encontram descanso nele. Eu gosto muito dessa expressão, porque quando Jesus fala: tomai sobre vós o meu fardo e jugo leve, e encontrareis descanso sobre para vossas almas. A palavra descanso aqui no grego, eu não sei falar grego, mas é tipo um anapausis, significa Shabat em hebraico. Descanso é sábado. Olha, vocês vão encontrar descanso das suas obras. Deus é paz, é amor, é tranquilidade, não é aquela pulsão, aquela culpa, aquela latência. Encontra descanso em mim. Ele falando: ó, vocês estão sendo marginalizados por esses religiosos, vocês estão sendo desprezados por eles, mas em mim vocês vão encontrar descanso. Olha o perfil dos pequenos de Jesus: gente imperfeita. A igreja tem que ter essas pessoas mal vistas, marginalizadas, gente cansada da religião, gente que tem disposição de falar, vão, porque teólogos às vezes não têm disposição. Vão orar, vão buscar, né? Gente que encontra nele descanso e gente que aprende. É um sinal são até características para a gente julgar nossa própria espiritualidade, né? Para a gente ver se a gente é esse pequenino. O que eu tenho aprendido no decorrer dos anos, como eu enxergo o outro, se eu estou sendo manso e humilde, ou se eu estou sendo soberbo, né? Se eu acolho marginalizado, se eu me sinto um marginalizado também, imperfeito. É isso. A gente só entende essa expressão de 3 versículos, olha a riqueza que teve, 5 coisas e a gente falou muita coisa aqui. A gente só entende isso quando a gente pega o contexto, quando Jesus critica a comunidade religiosa local. Fala, mas graças a Deus que tem um pequenino aí, que tem uns pequeninos que Deus se revelou. A minha oração é que Deus nos dê a graça de ser sempre esse pequenino, humilde, em constante crescimento, seres rachados, mas que encontra nele descanso para as almas, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, eu te agradeço por essa palavra, porque ela é viva, provocadora, e ela pode mudar a nossa forma de te enxergar como povo do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a ter
essas características dos pequeninos. Gente que, apesar de cansada, sobrecarregada, imperfeita, é gente que diz sim ao teu convite de vinde a mim. Que nós possamos sempre transformar o conhecimento que o Senhor nos tem dado deste mesmo em ação, para ir até o Senhor, para ir até o próximo, para te servir e para servir o Senhor no próximo. Em nome de Jesus, meu Deus, dai-nos a graça de ter esse bom perfume do Senhor, que tem um fardo suave e um jugo leve, para que outras pessoas possam ver que o Senhor é assim e que chama esses pequeninos, convida esses pequeninos marginalizados a andar com o Senhor. Eu te peço, meu Deus, nos dê essa graça e essa responsabilidade de aprender sempre do Senhor e crescer, porque eu sei que muitas pessoas estão em busca dessa mensagem e que nós possamos ser portadoras delas, seja falando, seja existindo e vivendo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Vamos orar, né? Nosso pedido de oração. Eu tenho um pedido especial aqui antes de vir para o culto. Eu vi um amigo meu lá de Belo Horizonte, ele trabalha com reboque de caminhão, né, de carro, quer dizer. E aí ele é gente boa de Deus também, cresceu com a gente na igreja lá. E ele deixava sempre o carro dele na porta o caminhão dele não tem estacionamento, mesmo sendo monitorado, e o caminhão dele foi roubado. E é um caminhão, né? Então não é brincadeira não, né? Aí eu falei com ele que a gente vai, ele está divulgando, pedindo aí ajuda, né, para divulgar na região lá do Santa Terezinha em Belo Horizonte, pedir a Deus para encontrar esse carro dele, né, uma oração necessária, que Deus entre com providência aí para socorrer, que é o ganha-pão, né? Então é uma situação muito difícil. Vamos orar por esse sentido, né? Mas alguém tem algum pedido? Amém. 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 Vamos orar sim. Mais alguém tem algum pedido? Daiane? Amém. Amém. Então vamos lá, orar. Tem algum pedido aí no YouTube? Você olhou? Amém. Aham. Quem está conosco aqui, Hortência, tem um canal Jornada da Fé, sejam todos abençoados. Bárbara, Leia, Marcelo, Haroldo, amém. Graças a Deus, que bom que a palavra alimentou os irmãos, que Deus abençoe. Então vamos orar para esses pedidos, que o Senhor nos console, nos dê força e abençoe também, em nome de Jesus. Vou pedir o Lira para orar por nós. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, antes de tudo quero agradecer ao Senhor, Pai. Sabemos de que o Senhor tem cuidado de nós. E uma das maneiras que nós entendemos que o Senhor cuida de nós é quando o Senhor fala conosco. E hoje, nesta manhã, o Senhor falou conosco. O Senhor nos chamou de meus pequeninos. E nós, meu Deus, queremos te agradecer porque nós temos que tirar esses pesos, essas cangas, esses fardos pesados. E o Senhor tem nos ajudado, meu Deus, a quebrar, desconstruir tudo que é de costume, de doutrinas religiosas e de tudo aquilo que foi colocado, meu Deus, nos nossos ombros, na nossa cabeça, na nossa mente, no decorrer da nossa cultura, no decorrer da história do Brasil, no decorrer da nossa vida. E o Senhor está nos libertando, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E cada vez que a verdade é revelada para nós, meu Deus, a gente vê o teu mover,
a gente vê o teu Espírito cuidando da tua igreja, do teu povo. Senhor Deus Todo-Poderoso, muito obrigado, e que o Senhor possa, meu Deus, ir ao encontro agora destas pessoas que estão virtualmente participando conosco, meu Deus, em volta dessa mesa do Evangelho, essas pessoas que têm sede de Ti, que têm fome da Tua Palavra, do conhecimento, do entendimento, que o Senhor, meu Deus, venha ao encontro. Meu Deus, essas pessoas que estão sofrendo, meu Deus, com o falecimento desse irmão, desse familiar, desse amigo, e nós pedimos, meu Deus, o seu conforto, o seu consolo. A gente sabe, meu Deus, que o Senhor visitou Marta, Maria e todos os amigos quando Lázaro morreu, e o Senhor confortou-os com a ressurreição. Nós sabemos que o Senhor hoje nos conforta com o Teu Espírito, Senhor, consolando, fazendo a gente entender de que é o ciclo da vida, que é real, a realidade é essa, mas que um dia todos ressuscitarão, todos estarão perante o Senhor. Oh, meu Deus, vai ao encontro desses agora que perderam seu familiar, seu ente querido. Oh, meu Deus, venha ao encontro, meu Pai, dessas pessoas que têm a sua necessidade. Uns são necessidades, meu Deus, espirituais, outros no conjugal, na vida amorosa. Quantas pessoas que estão desenganadas, desesperançadas, meu Deus, porque perdeu o amor da sua vida. Ah, meu Pai, venha ao encontro, meu Deus, com o seu conforto, com a sua misericórdia, com o seu poder, na vida dessa pessoa que financeiramente está precisando, meu Pai, que venha abrir uma porta, meu Pai. Essa porta que está sendo aberta é da Tua vontade, Senhor. Então que seja feita a Sua vontade, Pai. Eu quero te pedir, meu Deus, por esse amigo do professor que levaram o caminhão. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor disse que se nós pedirmos crendo e não duvidarmos, o Senhor diz que nós somos capazes de mover montanhas. E essa montanha de problema que veio sobre esta pessoa, pois é a sua ferramenta de trabalho, meu Pai. Em nome de Jesus, não sei como, mas faz o milagre acontecer ao ponto da semana que vem ou dos próximos dias que nos reunirmos, nós podemos dizer: glorificado seja o nome do Senhor, que encontraram o caminhão, e o caminhão não foi tirado nada dele, nenhuma peça. Eu já vi isso, o Senhor já fez isso na minha vida. Então, Senhor, o Senhor é capaz de fazer. Então faz essa maravilha, porque é uma maravilha, Senhor. São os sinais da sua existência, do seu poder. Nós sabemos que o Senhor não precisa fazer isso para a gente crer no Senhor, porque nós já cremos, o Senhor fazendo ou não, mas nós pedimos porque o Senhor é capaz de fazer. Então faz o milagre, Senhor, na vida amorosa, no casamento, na família, em todos esses familiares, em cada um que está aqui presencialmente, cada um que está virtualmente. Senhor, venha, meu Pai, suprir a nossa necessidade. Meu Pai, são tantas coisas para pedir, mas nós apresentamos nossas necessidades, nossas vidas ao Senhor. Pedimos por esta semana, abençoe essa semana, Senhor. Hoje, domingo, amanhã, segunda, terça, quarta, esses dias úteis. Essa pessoa que está esperando, meu Pai, uma resposta. Meu Deus, essa pessoa que está diante de uma bifurcação, que não sabe se vai para a direita, para a esquerda. Dá a direção para ela, meu Deus, e ser com cada um de nós. Nós te louvamos e te bendizemos e te agradecemos, ó Deus, porque somos livres para pensar, livres para te seguir, para te servir. Não temos mais peso e queremos aprender mais e mais de ti, ser humilde, manso de coração e ser aliviado, Senhor, com a tua misericórdia, o seu poder, o teu Espírito nos guiando. Muito obrigado por tudo, Senhor. Não tenho palavras para expressar a minha gratidão, a nossa gratidão pelo muito que o Senhor tem feito por nós. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, meus irmãos. Bom domingo a todos, boa semana, e que o Senhor nos dê graça de nos encontrarmos novamente em breve, em nome de Jesus. Amém.